E acompanhe comigo os versos de 9 até o verso de número 11 desse capítulo. Tiago 1, de 9 a 11. E diz assim então, a palavra do Senhor, que é fonte de encorajamento para que prossigamos o seguinte ao nosso coração. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amados, há basicamente duas maneiras da gente ouvir um sermão. Deixa eu fazer essa observação preliminar aqui. Ou a gente ouve um sermão com uma pá na mão, ou a gente ouve um sermão com uma enxada na mão. O sermão pá é aquele sermão em que a gente ouve falar assim: ah, se aquele irmão tivesse aqui, tinha que ouvir isso aqui tudo. Então a gente pega o sermão e joga para o outro, usa pá. Mas há uma outra maneira de fazer uso de um bom sermão, é usar uma enxada, é trazer para si o que está sendo dito. Eu sei, amados, que a gente está num grupo reduzido essa noite. Não use uma pá enquanto você ouvir o que Deus vai te falar. Use uma enxada. Você não veio aqui à toa. É para você a exposição desse texto. Vamos então entender o que Tiago está agora colocando diante de nós. E de que maneira isso está conectado ao que a gente tratou hoje pela manhã. E eu estou tentando mostrar para os irmãos que essa é uma maneira muito adequada de fazer a exposição bíblica. Primeiro porque eu estou fascinado com o que eu estou aprendendo a partir das exposições que estou preparando para os irmãos desse texto e desse livro. O livro de Tiago é formidável. Ele é maravilhoso, há muita coisa apropriadíssima para a nossa época, para a nossa geração e para as nossas vidas. Olha, eu gostaria que a minha voz pudesse ser ouvida por mais gente, porque eu sei que a grande tragédia, a grande dificuldade da igreja hoje tem a ver com a mensagem de Tiago, com aquilo que ele coloca para nós em alto e bom som. E a gente já viu muita coisa importante. Hoje pela manhã nós fizemos a exposição de uma súplica que deve estar na boca de todo crente, de todo cristão, quando ele enfrenta uma prova. Ele deve entender que diante da prova, antes dela, se preparando para ela, deve pedir a Deus sabedoria. E ele deve fazer isso com fé, em nada duvidando. E agora, Tiago parece mudar completamente de assunto, porque agora ele vai falar de irmãos de condição humilde, de irmãos ricos, e ele vai chamar a atenção para a situação em que eles se encontram. Olha de que maneira isso está conectado àquilo que ele disse anteriormente. De que maneira essa nova passagem lança mais luz àquilo que ele já vinha tratando com a gente. Deixa eu tentar ser breve nisso. Tiago agora vai aplicar a uma circunstância específica aquilo que ele havia tratado anteriormente. O que ele vai fazer por nós agora é o seguinte: qual é o grande efeito, qual é a grande consequência que a sabedoria
produz na vida do crente? Qual é, por assim dizer, a grande contribuição que o crente passa a obter quando ele alcança, ou quando ele é alcançado pela sabedoria espiritual? Por assim dizer, qual é o grande efeito dessa sabedoria em termos práticos? Ele então diz que há um princípio, há uma situação que ajuda muito a gente a entender essa aplicação prática da sabedoria em nossas próprias vidas. Como se ele dissesse o seguinte: a grande contribuição que a sabedoria nos dá, e eu estou falando de sabedoria espiritual, do discernimento espiritual, é que a sabedoria dos céus, a transformação que o Evangelho provoca e produz, nos ajuda a colocar a vida na perspectiva correta. O grande elemento que manifesta a sabedoria divina em nós é que nós já aprendemos a colocar a vida na perspectiva correta. Olha, amados, eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas a grande tragédia do mundo de hoje é que os homens não sabem, não entendem, não compreendem o que significa a vida. Eles não sabem exatamente por que foram criados e colocados sobre a face da terra, e não sabem exatamente por que a vida lhes foi dada. Não sabem o que vai acontecer com eles depois dessa vida. O que permeia a nossa sociedade como um todo é uma profunda ignorância do que significa a vida. Os homens e as mulheres de hoje não sabem, não entendem, não compreendem o que é a vida e o que ela significa, para que ela nos foi dada, como é que ela deve ser usada, qual é a perspectiva correta de encará-la. Você sabe que os homens têm dado respostas cada vez mais absurdas para essa importante questão, e é sempre assim: quando o homem se distancia da revelação da Bíblia, ele cria as respostas mais absurdas para essa importante questão. Qual é a resposta da moda? O que hoje as pessoas estão pensando sobre o significado da vida? Olha, todos nós sabemos o que isso significa. Qual é a resposta para isso? Hoje, nós estamos imersos numa sociedade materialista. Uma sociedade que diz a toda hora e a toda prova que o que importa, que o verdadeiro significado da vida é ter coisas, é possuir bens. É ou não é verdade? Os homens correm freneticamente à busca de bens materiais e fazem dessa busca o grande significado da vida deles. Não é à toa que a gente está sendo bombardeado o tempo todo por comerciais de TV que vendem esse peixe para a gente. Se você tiver determinado carro, você é de verdade feliz. Se você tiver conta bancária em determinado banco, o teu seguro, ou melhor, o teu futuro é garantido. Se você vestir-se com determinadas roupas, aí sim, você será alguém de valor, de sucesso. Você será uma celebridade para o mundo presente. É interessante, amados, que os comerciais são cada vez mais criativos. Essa semana eu vi um que o sujeito ligava para o amigo dele para avisar que ele tinha comprado um carro novo. Aí o amigo dele falava assim para ele: você já me ligou 20 vezes me avisando que você ganhou um carro novo. E ele dizia na reportagem lá no comercial: agora eu encontrei o significado da vida. A ideia que está por trás de tudo isso é que ter coisas que dá significado para a vida, é possuir bens que faz o homem ser de verdade feliz.
Você sabe que é triste a gente ter que constatar que a maioria das pessoas creem nessa verdade. Hoje, o mundo em que a gente está inserido é um mundo profundamente arraigado nessa visão. Lá no seu trabalho, na sua convivência na vizinhança, está todo mundo procurando ganhar na loto, ganhar na telecena, porque eles acham que possuir bens é a solução do problema. Não é à toa, amados, que essas coisas são altamente aceitas no nosso ambiente, porque os homens buscam aí o significado para a vida deles. Agora, sabe, as respostas que a gente tem dado para isso não são as melhores também não. O mundo tem dado uma resposta péssima para o significado da vida, mas às vezes a nossa resposta não é tão boa também, porque a gente tem visto hoje uma mentalidade que tenta espiritualizar a riqueza e demonizar a pobreza. Se você é crente de verdade, você tem que ser rico. É a espiritualização da riqueza. Se você é pobre, tadinho de você, Deus não está te abençoando, dizem alguns por aí. Se você é pobre, ó, tem algum encosto, tem algum espírito aí que está acabando com a tua carteira, tem algum cupim que está acabando com a tua conta bancária. Essa é uma resposta tão infeliz, tão enganosa. Mas há outro extremo, o extremo da gente demonizar a riqueza e espiritualizar a pobreza. Não, ser crente é ser pobre. Crente de verdade mesmo é crente pobre. Crente que é crente não tem dinheiro. Negócio de dinheiro para crente não combina. É o inverso, é o outro extremo. Da gente pensar também na ideia de que podemos espiritualizar a pobreza e demonizar a riqueza. Essa é uma resposta tão infeliz quanto a anterior. Olha, não é assim que Tiago trata da questão. Não é assim que devemos entender essa importante abordagem que devemos fazer da vida. Ao contrário, amados, Tiago quer que a gente entenda o significado apropriado de estarmos aqui sobre a face da terra. E ele diz que isso só é possível com a sabedoria vinda dos céus. Só a sabedoria vinda dos céus não nos permite cometer o erro que o mundo está cometendo nessa área, mas não nos permite também cometer o erro de darmos respostas que não são a resposta bíblica. E qual é então a resposta bíblica para o significado da vida e para aquilo que a gente deve entender sobre ela? Ou, para usar as palavras aqui do meu esboço, de que maneira a gente tem que encarar essa nossa relação com os bens materiais e com o nosso dia a dia em termos de pobreza e de riqueza? Sabe que a minha Bíblia traz uma observação muito interessante assim, no início desse texto. Eu não sei se está aí na sua. A minha está assim: as circunstâncias terrenas são transitórias. Não é isso que está na sua? Essa é uma boa maneira de entender o que Tiago está tratando aqui. O que ele quer lembrar para a gente é da transitoriedade das circunstâncias terrenas. Como é que ele faz isso? A partir de uma observação e de um contraste que ele estabelece no texto. Vamos então voltar agora para o texto. Ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Vamos entender os termos primeiro. Interessante que ele aqui retoma aquela ideia de irmão, né? Agora ele volta com aquela linguagem pastoral, aquela linguagem de irmandade, de estarmos todos no mesmo barco. Porque agora ele quer tratar de alguma coisa delicada, ele quer mostrar o coração pastoral dele por nós. E agora ele trata da gente nessa linguagem amorosa. Irmão, para pensar agora numa coisa muito importante.
para avaliar um aspecto fundamental que a sabedoria provoca em nós. Ele então estabelece dois grupos de irmãos nessa palavra geral que ele usa no início. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, e aí está o primeiro grupo. Essa linguagem pomposa aí, condição humilde, não deve ser interpretada por nós de maneira espiritualizada não, tá? Não é irmão humilde, assim, eu sou humilde, irmão. Não é humilde, é aquela cara de, né, faz o olho ficar fechadinho, eu sou humilde, irmão. Não é isso não. Condição humilde aqui é pobre. Pobre de maré de si. Essa palavra pobre aqui, ou condição humilde, não é alguém que está sem nada em casa para se alimentar, não. Mas alguém que vive sempre no limite. Você conhece bem isso, eu também. Precisamos entrar nesse mérito agora, né? É alguém que tem uma vida escassa de bens. Alguém que não vive nababescamente, que não vive dando banquetes lautos para os seus amigos. Alguém que vive ali dentro do seu orçamento apertado. Essa linguagem de alguém de condição humilde é alguém pobre, ok? E que a gente está aqui incluído, a maioria de nós que está aqui essa noite está nesse grupo, né? Nós todos somos, na nossa grande maioria, pobres. E ele tem algo para dizer para esse grupo, mas ele diz também algo para outro grupo. Que o texto diz assim: porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. E eu não quero perder tempo com isso, mas rico aqui é rico mesmo. Gente que na igreja vivia tendo um grupo maior, uma parcela de bens significativa. É interessante que Tiago vai falar desse contraste muitas vezes. Ele fala disso aqui, em Tiago 2, em Tiago 4, em Tiago 5. Ele vai falar dessa diferença social, que é uma verdade daquele tempo, e é uma verdade de hoje em dia também. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que tratar é que ele está falando de aspectos econômicos aqui. De uma situação econômica. Não é uma linguagem espiritual, no sentido de pobreza e riqueza espiritual. É pobreza e riqueza no sentido econômico. Mas é um segundo detalhe importante. É que ele está estabelecendo um contraste entre esses dois grupos. E a terceira coisa é: o rico do verso 10 é irmão também. Sabe que muita gente traduz o verso 10 como se ele estivesse falando para ricos que não são irmãos. Mas olha, eu prefiro crer que o rico do verso 10 é também irmão. Então quando ele está falando assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o irmão de condição rica na sua insignificância. Então eu não penso que ele esteja aqui estabelecendo um contraste entre ricos incrédulos e crentes pobres. Ele estabelece um contraste entre ricos crentes e pobres crentes também. Agora a gente está pronto para poder entender o que ele está nos ensinando. Ele dá duas orientações a cada um desses grupos. A primeira delas está no verso 10. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Essa palavra glorie-se aqui é uma palavra que pode ser traduzida por regozije-se com confiança. Isso parece muito esquisito para a gente, né? Tiago está dizendo para a gente que é pobre se regozijar com a nossa dignidade. Você já experimentou isso? Se regozijar na sua dignidade enquanto pobre? Vamos entender bem isso? Vamos primeiro dizer o que ele não está dizendo. Algumas coisas que ele não está dizendo aqui para a gente.
Ele não está dizendo para a gente se orgulhar da nossa pobreza. Não é isso que ele está dizendo. Não é para a gente se orgulhar de ser pobre. Tem gente que se orgulha em ser pobre. Eu sou pobre, e Deus tem que olhar para mim porque eu sou pobre. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, que porque ser pobre a gente está numa posição especial diante de Deus. A pobreza e a riqueza nesse sentido não fazem diferença alguma. Não é orgulhar-se na pobreza, não é também se acomodar na pobreza. A Bíblia não diz para o crente se acomodar na pobreza. Não há espaço na Bíblia para a ideia de que o crente não possa trabalhar com afinco para ter uma vida mais confortável. Isso não há nada, absolutamente nada que diga contrário a isso. Não é uma espécie de confortar-se em ser pobre. Não é também, amados, a ideia de que eu deva me envergonhar por ser pobre. Se por um lado ele não está dizendo para a gente se orgulhar, ele também está dizendo por outro lado para a gente não se envergonhar. Se é crente? Sou. Se é pobre? Sou também. Tadinho do irmão. Não tem nada disso na Bíblia também. Não há por que se envergonhar de ser pobre. Pensar que por sermos pobres somos pessoas de terceira ou quarta categoria. Porque somos pobres, somos inferiores a quem quer que seja. Tiago não está dizendo aqui para a gente fazer nem uma coisa, nem outra. Ao contrário disso, ele diz para a gente se regozijar na nossa dignidade. E essa palavra dignidade é uma palavra muito, mas muito especial. É uma palavra que lembra, amados, que o cristão não deve se render à pressão de fazer de tudo para alcançar essa tão sonhada riqueza. De que o cristão não deve se esquecer, sobre hipótese alguma, que embora ele possa ser desprezado, ignorado, maltratado pelos homens, ele pode ser até maltratado pela posição social que ele ocupa, ele nunca deixa de ser grande aos olhos de Deus. Tiago está lembrando uma coisa para nós: olha, você que é pobre, não tem do que se vergonhar, não tem do que temer, não tem do que abaixar cabeça. Lembre-se que você é pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é digno. É pobre, mas trabalha com muita determinação para criar os teus filhos, para cuidar da tua casa. Você é pobre, mas nunca se envolve com falcatrua, rouba dinheiro público. Você é pobre, mas pode dormir o sono dos justos, porque trabalha e o teu dinheiro é fruto do teu esforço. É pobre, mas esse mundo não pode culpar você de nada. É pobre, mas nunca se deixa vender e seduzir por essa tendência que o mundo moderno está avalaçando de maneira destruidora, produzindo na vida das pessoas. Tiago está dizendo assim: você é pobre, não tenha vergonha disso, porque a sua pobreza é fruto da sua dignidade. Você sabe aquela história de que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele? É o que Tiago está dizendo aqui. Ele está lembrando a nós que a posição que a gente está não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa de nós. Essa confusão está mais do que nunca na cabeça de muita gente hoje em dia. Deus não olha para nós
em função das riquezas que nós temos. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso interior. E o crente que é pobre é alguém que foi digno, alguém que viveu a sua vida para a glória de Deus e que nunca deixou se seduzir pelas artimanhas do mundo. Lembre-se disso, amado. Irmão de condição humilde, glorie-se, regozije-se na sua dignidade. Mas olha, eu não quero perder tempo com isso, mas de onde veio a nossa dignidade? Não veio de nós mesmos, né? A gente sabe que se a gente fosse viver no mundo de hoje sem ter temor a Deus, já seríamos presa fácil para essa tendência que está aí na cabeça de muita gente, não é verdade? De onde veio a nossa dignidade? Não veio de nós mesmos. Veio de uma certeza que nós temos quanto a nós mesmos. Abra no texto que eu li pela manhã, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 1. Veja os versos de 26 até o verso 31. É por causa dessa certeza que podemos ser levados a nos regozijarmos na nossa dignidade. Diz assim: irmãos, reparem na vocação de vocês, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, amados, vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. E olha que maravilha o verso 31, para aqui como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmão de condição humilde, glorie-se no Senhor. Essa é a primeira orientação que faz a gente entender a vida da maneira correta. Mas há uma segunda coisa que Tiago diz. Ele diz uma coisa para os ricos também. Ele diz assim para os ricos: e o rico, na sua insignificância, para entender o texto todo, o irmão, porém, de condição rica, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Mas isso aqui tem a ver conosco? Pode pensar assim: pastor, não tem ninguém rico aqui essa noite. Fecha o texto e vamos para casa. Não tem ninguém rico, não tem nada a ver com a gente. Engano seu. Você não sabe o que Deus tem preparado para você? Sabe? Vai que você descobre que tem um parente aí com uma herança boa. Não esquece de mim não, hein? Vai que você recebe um prêmio lá na empresa onde você trabalha. E aí Deus pode te colocar numa posição de riqueza. Pode ou não pode? A gente cantou essa noite que o Deus que a gente serve é um Deus do impossível, não é?
Isso é possível? É. Se ele fará ou não é uma outra questão. Então esse texto pode ser uma preparação para você. Eu posso estar pregando uma coisa que daqui a pouco vai ser verdade para você. E você vai precisar dessas orientações quando virar rico. Agora você já ouviu uma parte, enquanto está pobre. Mas pode ser que você não morra pobre. Não vai ganhar na loto, porque crente não joga na loto, né? Mas vai poder ganhar dinheiro de uma outra maneira, trabalhando de alguma outra maneira. Esse texto, portanto, tem uma coisa importante para a gente. Primeiro porque ele pode ser uma aplicação para a gente no futuro. Mas porque a gente também pode ajudar aqueles que estão à busca de ser ricos. E se esquecem de olhar para essa verdade que Tiago está colocando para a gente. E ele diz também para os ricos se gloriarem. Essa é a verdade que ele se apresenta para nós. Mas ele diz para eles se gloriarem na sua insignificância. Eu acho que os ricos daquele tempo não gostaram muito de ouvir esse negócio não, né? Primeiro vamos dizer o que ele não diz. Ele diz para o rico se gloriar na sua insignificância. Mas ele não diz em momento algum que seja pecado ter riquezas. A Bíblia não ensina para nós a ideia de que ser rico é sinônimo de ser mais pecador ou menos pecador do que ninguém. A riqueza em si não é pecaminosa. Nós não temos na Bíblia texto algum que fale isso para a gente. Ela não diz que ser rico é por si só um problema. O que ela nos adverte é que a riqueza pode trazer consigo grandes males. Porque a avareza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. A dificuldade, às vezes, é fazer esse discernimento. Portanto, ele não está dizendo aqui algo de mal contra a própria riqueza. Não é que ele esteja demonizando a riqueza. Ao contrário disso, ele está estabelecendo uma verdade central para os ricos e para todos aqueles que buscam ser ricos. Que quem está nessa posição não deve se gloriar das suas riquezas. E ele dá para a gente dois motivos muito claros, muito diretos do texto. Olha, por que ele diz isso? Primeiro, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca. A sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O rico que confia em suas riquezas é alguém que deixou de perceber duas verdades muito diretas e claras na passagem que a gente tem aqui. A primeira delas é que a riqueza não é lugar seguro para a alma de nenhum de nós. A riqueza é como uma flor. Parece até que vai durar muito, que é muito bonita, que seduz a nossa alma e o nosso coração, mas se mostra falha quando o tempo passa. Tiago está dizendo assim, olha, quem é rico deve se lembrar da fragilidade das suas riquezas. A riqueza passa. E ela não garante segurança para nenhum de nós. Ah, amados, como a gente é craque em criar essas armadilhas para a nossa própria alma. Tem gente que faz isso com a riqueza, mas tem gente que faz isso com a pobreza também. Você pode pensar que ser pobre garante a ele uma posição de destaque. Alguém que pensa que a religiosidade garante a ele uma posição de segurança. Alguém que pensa que a frequência regular a um lugar de culto
garante a ele a posição de segurança. Tiago está lembrando, nada disso é capaz de fazer a nossa alma estar em segurança. Você lembra daquela história contada por Jesus do rico, que encheu os seus celeiros de bens e disse para si mesmo: agora alma, bebe, regala-te, sacia-te. E aí o texto diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens? Para quem tu serás? Tiago está lembrando, olha, o rico não pode se esquecer disso. Mas não pode se esquecer de uma outra coisa. Não só da fragilidade da riqueza, como também o texto apresenta para nós que essa riqueza murchará com o tempo. Você já guardou uma rosa por muito tempo na sua casa? Uma flor do campo, um lírio do vale? Ele dura para sempre? Geralmente murcha, fica um negócio horrível, né? A gente até joga no lixo, né? Tudo sem graça. Ele está dizendo o seguinte, que a riqueza é assim também, tem sempre traça, ladrão e plano econômico que faz ela mudar o seu valor. Não dura para sempre. Não resolve o problema da alma de ninguém. Amados, a nossa geração tem que voltar a entender que a vida tem um significado muito maior do que tudo isso. Essas coisas são todas transitórias, passam. Ao contrário de tudo isso, o rico tem que se gloriar na sua insignificância. Deixa eu terminar dizendo isso. Essa ideia de significância aqui é a atitude de quebrantamento. De alguém que mesmo sendo rico sabe que não tem merecimento algum diante de Deus. De que mesmo sendo rico, não coloca a sua confiança e a sua alma nas riquezas que possui. Que mesmo sendo rico, sabe que depende inteiramente da graça de Deus para ser salvo. Porque sabe que riqueza alguma é capaz de comprar o favor divino. Olha, amados, Tiago está dizendo que a gente tem que encarar a vida sob essa perspectiva. A gente não pode ser mais refém da ideia de que o que importa é ter coisas. De que a gente pode ser avaliado pela roupa que veste, pelo carro que dirige, pela casa que tem. Que a gente pode ser avaliado pelo diploma que possui, pelo valor da conta bancária que temos. Eu pergunto para essa gente o seguinte: que diferença isso vai fazer na eternidade? Que diferença vai fazer na eternidade você ter dirigido um carro A, um carro B, ter morado em Ambaí ou em Hollywood, ter ido na cerimônia do Oscar ou não? Que diferença isso vai fazer, amado? Nenhuma. Porque a vida não significa isso. A vida é um dom gracioso que Deus nos deu para que a vivamos para a glória do seu nome. A vida deve ser entendida por nós enquanto crentes como um palco onde Deus está olhando para os intentos do nosso coração. E aí sim, mesmo sendo pobres ou ricos, nós vamos nos gloriar no Senhor. No Senhor e apenas nele. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus encontrou 2 ricos no seu ministério público. Você lembra deles? O primeiro deles é o jovem rico. O jovem rico recebeu um desafio de Cristo. Vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e vem e me segue. O que ele fez?
Continuou tendo tudo, sem ter nada. Porque ele preferiu manter-se rico a servir a Cristo. E ele, portanto, preferiu ser rico, achando que teria tudo, não tendo nada. Porque quem tem tudo e não tem Cristo, não tem nada. Essa é a atitude do mundo. O mundo prefere deliberadamente viver com base nas suas riquezas. O que eles não sabem é que são pobres. E essa pobreza é tão grave que vai exigir deles a morte eterna. Mas Jesus encontra um outro rico. O nome dele é Zaqueu. Esse fica mais pobre depois que encontra Cristo, mas nunca esteve mais rico do que a partir daquele dia. Ele preferiu ser rico da graça, mesmo sendo pobre na terra, porque ele entendeu que vale muito mais a pena viver a vida inteira sendo pobre, carregando cruz, sendo digno na sua pobreza, do que nessa vida ser rico e passar a eternidade inteira no inferno. Amado, não se esqueça disso. Nós olhamos para a vida com a sabedoria divina. E você nunca deve se envergonhar da posição que você ocupa. Porque foi aí que Deus te colocou. E nunca esqueça que o que mais importa nessa vida é ser rico da graça de Deus. Isso não quer dizer que se Ele não quiser, ou se Ele quiser nos dar um pouco de riqueza material, é bom também, né? Mas que isso nunca tire de nós a certeza que é a graça dele, e apenas isso, que nos salva do nosso pecado. Por isso, vamos terminar o sermão dessa noite cantando um hino que diz essa verdade de maneira muito apropriada. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa praz, nem vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Amado, pega aí o seu cantor e vamos cantar o hino 395 do nosso cantor cristão. Enquanto cantarmos, você dedicará